Bom dia a todos. Nós vamos aguardar mais alguns 2 a 5 minutinhos para o pessoal entrar, todo mundo configurar Teams, etc. Tá ok? Mas, em primeiro lugar, é um prazer receber a todos aqui. Bom, pessoal, vamos começar já fazendo as apresentações. Se vocês puderem mandar algum feedback, mesmo no chat aqui, se está todo mundo ouvindo, está tudo certo com a imagem, som. Positivo, viu, Maurício? Perfeito, Ok, ótimo. claro, sua imagem está boa também. Beleza, então todo mundo vendo minha careca linda aqui? Então tá bom. Bom, pessoal, bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado pela presença. É um prazer enorme estar conversando com vocês. E do lado da BINC, é um prazer estar transmitindo conhecimento. Tá? Uma das missões que a BINC tem é ensinar, transmitir conhecimento e cada vez mais a gente possibilitar acesso à tecnologia, acesso ao que está acontecendo de mais novo no mercado global. Tá? Hoje a gente trouxe, para falar com uma ação do Comitê de Manufatura, nós trouxemos o Johannes. Tá? Johannes é especialista em protocolos de comunicação. E fazendo uma apresentação mais rápida, o Johannes é alemão, mora no Brasil há algum tempo. Tá? Tem um sólido conhecimento em programas de cooperação bilateral, Brasil-Alemanha, e principalmente também na interlocução científica e tecnológica dentro do Brasil. Tá? E já foi diretor executivo da VDI Brasil, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, e é um dos grandes representantes da indústria 4.0 aqui no Brasil. E desde 2020 ele apoia e de forma consultiva também o diálogo digital entre o Ministério Federal da Economia de Energia da Alemanha com o Ministério da Economia do Brasil, trabalhando junto à equipe da GIS. Ok? Em seguida ele vai falar um pouquinho, já estamos aí, tudo bem, Johannes? Ótimo. Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite. Perfeito. Eu vou fazer uma prévia rápida apresentação aqui, um pouco sobre a BINC, um pouco sobre o que a gente vai conversar hoje. E se tudo der certo, vou compartilhar minha tela em alguns segundos. Muito bom. E essa é aquela pergunta básica, todo mundo está vendo minha tela? Estamos vendo. Perfeito. Ok, então a missão nossa de hoje é falar um pouquinho sobre conectividade de equipamentos. E isso está muito ligado ao Comitê de Manufatura. E só explanando um pouquinho, o Comitê de Manufatura da ABINC, a ABINC tem vários comitês, e a ideia dessas equipes é tratar assuntos específicos, por exemplo, manufatura, conectividade, redes, agro, legal tech, startups, e cada vertical dessa nós fazemos reuniões mensais, trazemos assuntos que são relevantes ao mercado. E hoje a ideia é falar sobre conectividade de equipamentos industriais e protocolos. Para colocar isso dentro de um contexto, os pilares do Plano Nacional de Indústria 4.0, Internet das Coisas, no Brasil, ele contempla 4 grandes vertentes, né? Cidade, saúde, agroindústria, e a gente está falando aí de impacto bastante grande na economia. Por exemplo, em 2025, a gente está falando perto de 45 bilhões de dólares gerados com essas tecnologias, tá? E isso está muito intimamente ligado ao programa Brasil Mais, que era o antigo Brasil Mais Produtivo, ele foi completamente reformulado. Hoje ele chama Brasil Mais, e o foco principal, redução de custos de produção. O Brasil ele tem alguns gargalos produtivos e a internet das coisas é uma das ferramentas focais, dos pontos focais para que seja melhorada a produtividade, tá? E tenha redução de custo na produção. Aumento de produtividade, ou seja, ter uma empresa, uma indústria mais eficiente, no final, na ponta, ganhar qualidade em todo o processo produtivo,
e sempre focado em retorno financeiro dos investimentos. Eu sugiro todos darem uma olhada nesse programa, um programa muito interessante, muito embasado. A BINC e outras associações de indústria participaram ativamente na construção desse programa, ou seja, para dar um foco exatamente da indústria, do consumo, do que está acontecendo de tecnologia. Tá? E quando a gente fala em construir uma jornada digital, a gente está falando desde lá de trás, que é o que a gente chama de informatização. É começar a coletar dados, começar a colocar, vamos chamar, computadores e tecnologia no chão de fábrica. Passando por conectividade, visibilidade de dados, transparência, capacidade preditiva e que a gente chama lá na frente, que é a adaptabilidade, que são as ações tomadas automaticamente por toda essa bagagem tecnológica implantada na indústria. E aqui é importante a gente não atropelar as coisas. Se a gente não começar lá de baixo com informatização, com conectividade, a coisa não anda, ela desanda muito fácil. Se eu quiser, não, vamos implantar indústria 4.0, automatizar minha fábrica, já colocar predição, se às vezes eu não tenho nem Wi-Fi no chão de fábrica. Então, isso é uma jornada, ela precisa ser feita, que senão a gente corre o risco de ter projetos que não se pagam. E quando a gente está falando de indústria 4.0, de internet das coisas, desculpem, nós estamos falando exatamente nesse ciclo, ou seja, eu tenho alguma coisa que ela está gerando dados, esses dados estão sendo coletados por algum tipo de rede, hoje a gente tem várias redes disponíveis, inclusive o 5G, que a gente está fazendo hoje o leilão, ok? Em seguida, esses dados são armazenados em algum tipo de cloud ou localmente. Agora, principalmente, disso tudo nada adianta se a gente não tiver lá na frente, na ponta, a geração de conhecimento e informação para tomar decisão. Tá? Então, isso é um pouquinho do que a gente vai conversar, de internet das coisas, integração, segurança, protocolos, armazenagem e cloud. E para isso, dentro da indústria, foram estabelecidos, já faz algum tempo, alguns protocolos de comunicação, ou seja, protocolos que garantem que os equipamentos estão conversando entre si, que eu estou coletando dados corretos, que eu estou coletando dados seguros e que eu faço alguma coisa com esses dados, seja numa conexão com o MES, seja conexão com o ERP. E hoje a gente trouxe o Johannes exatamente para falar do OPC. O OPC é um protocolo, já tem alguns anos, agora na versão OPC UA, e para isso a gente vai conversar um pouquinho sobre esse protocolo e também como esse protocolo pode ajudar num problema recorrente no Brasil, que é a idade das máquinas. Tá? O Brasil ele tem a idade do parque fabril brasileiro em torno de 23 anos. Tá? Ou seja, 23 anos atrás, a gente não tinha internet full operando no Brasil. E é a idade dos equipamentos que estão aí. E esses equipamentos, eles normalmente passam porque a gente chama de retrofit. Ou seja, eu vou reformar esse equipamento para dar uma sobrevida para ele. E a grande questão é a seguinte, como que eu reformo esse equipamento? Eu já incorporo itens de conectividade, incorporo protocolos, e é exatamente isso que a gente está desenvolvendo nesse momento, que é o que a gente está chamando de retrofit 4.0. Ou seja, eu vou transformar o equipamento que não era conectado num equipamento conectado, com coleta de dados, e principalmente utilizando protocolos seguros, ok? Johannes, agora a bola está com você. Apresentações feitas, introdução feita, e pronto, parei de compartilhar minha tela. Beleza. Ok, eu vou, pessoal, é o seguinte, se vocês quiserem colocar as perguntas, o que vocês quiserem no chat, coloquem aqui e a gente vai interrompendo, ou no final a gente responde para todo mundo, ok? Vamos lá? Johannes, vamos lá. Legal. Vamos lá. Obrigado pela introdução, Maurício e Flávio também, né? Acho que está nos assistindo aqui também. Grande parceria, né, que temos dentro do nosso projeto com a BINC. E já que você mencionou no início aqueles 6 degraus da indústria 4.0, da jornada, né? Não posso deixar de usar o gancho para introduzir um pouco o assunto, que acho que muitos de vocês conhecem aquele famoso dado que, no ano passado, o pessoal da Universidade Aachen publicou aquele survey deles, né, colocando que das empresas alemãs que participaram lá do survey deles, 96%
ainda se encontram no segundo estágio da jornada, ou seja, na conectividade, né? No último estágio pré-indústria 4.0, né? E quando você olha um pouco mais a fundo, eles diferenciam as diferentes áreas, né? De campos de ação, que eles chamam, né? Tanto recursos, sistemas da informação, a estrutura organizacional e a cultura da empresa. E quando você olha para o estudo mais a fundo, você percebe que sistemas da informação, ou seja, o fluxo de informações dentro das companhias e entre as companhias, está sendo o principal gargalo, que faz com que as empresas não consigam avançar ainda desse nível 2 para o primeiro estágio da indústria 4.0. E isso só para introduzir que o tema que nós vamos bater um papo aqui hoje, na minha humilde opinião, é um dos principais gargalos para escalabilidade da indústria 4.0, né? A interoperabilidade das tecnologias de comunicação máquina a máquina. E com isso, nós estamos chamando essa nossa discussão de Global Production Language, né? Um idioma comum para todos os dispositivos de produção. E o papel dentro desse Global Production Language, dentro das medidas de retrofitting 4.0. Então, vou primeiro só rapidamente contextualizar para vocês quem vos fala aqui e por quê, depois mostrar um pouco o que está sendo feito no mundo, né, nessa padronização das tecnologias de comunicação, e falar sobre alguns materiais e informações que vocês podem acessar para se inteirar do tema e, por fim, convidar todos vocês a se engajar em algumas atividades que estão sendo feitas no Brasil e que, né, tem essa oportunidade de se engajar mais ativamente nesse tema. Mas, começando só rapidamente explicando, né, eu represento aqui o Projeto Global Infraestrutura da Qualidade, que é um projeto do governo alemão com importantes parceiros comerciais no mundo inteiro, começando na China, Índia, México, Brasil e Indonésia, e que a questão é a harmonização das tecnologias e de normas técnicas, entre outros, né? Nós temos uma abordagem multi-stakeholder, nós trabalhamos tanto com né, liderados pelos dois ministérios, o Ministério da Economia no Brasil e o Ministério da Economia na Alemanha, que tem uma abordagem muito forte de deixar o espaço para a normatização com as empresas, com o setor produtivo, né? E essa abordagem de conversar com o setor produtivo e deixar as empresas definirem os melhores padrões tecnicamente é uma abordagem que o governo, através do nosso projeto, visa espalhar pelo mundo e cooperar com governos que enxergam dessa mesma forma, né? Esse é basicamente o nosso papel. Para tanto, nós atuamos em várias frentes. Uma dessas frentes é justamente a normalização, e aqui temos um foco muito forte em indústria 4.0. Essa é a estrutura do nosso plano de trabalho, e dentro disso foi criado, no início desse ano, um grupo de trabalho que, inclusive, está aberto aí a todos os interessados, sobre o tema Global Production Language. E aí eu vou só contextualizar rapidamente o porquê que, na visão do conceito alemão de indústria 4.0, o porquê que essa questão da interoperabilidade e da comunicação aberta é tão importante. Não sei quem já viu
essa notícia aqui, mas eu gosto sempre de começar por ali, que acabou de fazer 10 anos, né, a criação do conceito de indústria 4.0 na Alemanha. Já nessa época, os três senhores aqui, né, representando justamente governo, indústria e academia, já em conjunto, né, na Feira de Hannover de 2011, externalizando uma visão comum, né, do que eles entendem como essa quarta revolução industrial. E desde o início, o conceito que ou a essência do conceito que se criou na Alemanha nessa época é fortemente ligado à questão de padrões abertos, né, de normalização. Ou seja, se a gente olhar o que é realmente novo no conceito, as tecnologias, né, muitas vezes já eram uma realidade dentro de muitas empresas, né, o uso de nuvens, redes industriais, os dispositivos já com acesso à internet em muitos casos, até oferecer serviços baseados na internet. Agora, o que se enxerga ali como realmente a transição de uma coisa para outra virar, de entrar para a internet, né? Ou seja, é o fluxo de informações entre parceiros e dentro das cadeias de valor, né? E isso, obviamente, para você ter isso de uma forma escalável, esse fluxo de informações, você precisa de padrões abertos, neutros, independentes do fabricante do equipamento, né? E só com isso, indústria 4.0, então, se caracteriza como o valor agregado pelo fluxo dessas informações entre parceiros. Eu sempre gosto de citar o exemplo da Bosch aqui no Brasil, que está experimentando exatamente com essas integrações de cadeia de valor com fornecedores e que justamente investiu em alguns fornecedores de pequeno e médio porte, já uns dois anos atrás, na transformação digital e, em contrapartida, promoveu a integração basicamente do mestre da Bosch com o mestre do fornecedor. E com esse fluxo de informações, ele consegue já incluir no planejamento de produção dele a disponibilidade de produção do fornecedor. E com isso, eu lembro que um dos principais números que eles falaram na época, com esse fluxo de informações de disponibilidade, de capacidade de produção, eles conseguem reduzir para algumas peças o lead time de 4 dias para 6 horas. Então, com isso, você vê claramente, né, como esse fluxo de informações agrega valor prático e viabiliza até novos modelos de negócio, né? Isso começou assim na Alemanha, mas quando a gente olha para a visão 2030, né, da política de indústria 4.0 na Alemanha, eles diferenciam basicamente entre três grandes áreas. E interoperabilidade continua sendo um dos principais temas e focos da política de indústria 4.0. Então, o que vem pela frente, né? Nós sabemos, com certeza todos vocês enxergam isso da mesma forma, quando nós conversamos até hoje com pequenas e médias no Brasil sobre a indústria 4.0, sobre transformação digital, muitos ainda têm aquela imagem de né, a indústria 4.0 é colocar robô, colocar automação, né, muito ligado ainda a conceitos que levam a investimentos muito altos e que, como nós vimos, né, não necessariamente tem a ver com com viabilizar esse fluxo de informações com parceiros e clientes, né? Então, o que nós temos trabalhado fortemente, aí, até com
com o apoio do pessoal da ABINC aqui dentro do grupo de trabalho, é diferenciar no Brasil, principalmente para as pequenas e médias, né, a diferença entre você adequar um equipamento existente, né, isso sempre em qualquer revolução industrial, você não consegue trocar todo o seu parque industrial de um dia para o outro, né? Você vai ter que trabalhar com algum tipo de adequação ao longo do tempo. E o que nós temos trabalhado fortemente aqui é a diferença entre o retrofitting clássico, né, e o retrofitting 4.0. E olhando a questão da interoperabilidade, por que ela é tão relevante nesse contexto. Então, se a gente olhar no retrofitting industrial clássico, ou seja, andando, né, adequando um equipamento da segunda para a terceira revolução industrial, né, a gente realmente fala de automação, de robotização, a gente fala da atualização do equipamento, visando principalmente mera produtividade física, entre aspas, né? Aqui a gente não fala de obter informações, né? A gente fala de estender a vida útil, aumentar o volume produzido, incrementar a qualidade dos produtos, otimizar a eficiência energética e cumprir as exigências legais dos equipamentos em si, né? E claro que isso é uma questão que continua tão relevante quanto, né? Isso sem desmerecer a necessidade do retrofitting clássico. Agora, nós precisamos diferenciar isso do retrofitting 4.0, que visa, acima de tudo, através, né, do adicionamento de sensores, o registro de dados do processo, né? Ou seja, aumentar a transparência sobre a eficiência da instalação, monitorar a condição da máquina, aumentar a disponibilidade de máquinas em linhas de produção, né? Através de novos insights de relação causa-efeito, rastrear peças em processamento em estoque e autorregular máquinas e linhas de produção, né, como último passo. E aqui eu já gostaria de chamar a atenção, a gente escuta isso principalmente do setor automotivo, né, que uma tendência que vai se tornar realidade muito antes do que muitas empresas do setor estão enxergando hoje, que em breve você não vai mais vender uma peça para uma montadora sem fornecer, junto com a peça física, dados sobre o processo de produção. Isso é uma coisa, é uma realidade, até uma questão de concorrência, né? A gente enxerga isso com os fabricantes de máquina, né, com grandes investimentos numa máquina, um centro de usinagem de não sei quantos milhões, né? É ali que começa a tendência, né? E isso já é uma questão que ninguém compra das grandes montadoras, todas elas, ninguém compra mais uma máquina sem comissionamento virtual e prévio simulação da integração dessa máquina dentro do sistema produtivo. Então, aqui a gente tem algumas questões que pareciam coisas do futuro durante muito tempo, mas que daqui a pouco vão se traduzir em venda ou não venda, né? Se você é capaz de se integrar digitalmente com o seu cliente, se você fornece tecnologias para essas empresas, né? E aqui, claro que as empresas vão buscar não só disponibilizar dados, mas disponibilizar dados que eles possam, que são compatíveis com o sistema de produção deles, né? E quando a gente olha para o mercado das tecnologias, das diferentes protocolos de comunicação,
que estamos longe de ter uma coisa uniforme e aberta a qualquer fabricante. Ou seja, a gente ainda vem de um cenário que né, os grandes fornecedores de automação dividem o mercado entre si, dividem o mercado em termos de tecnologia. Né? Esses aqui são dados de market share da Alemanha em 2020, né? Até hoje não conseguiam dados atualizados sobre o Brasil, mas tudo indica, né, com a idade das máquinas no Brasil, que a gente tem até mais FedBus aqui no Brasil, né? Então, até mais dividido ainda nesse cenário. E por que tudo isso o que isso significa na prática? E muitos de vocês que trabalham na área já perceberam isso com certeza, que hoje, quando se trabalha com Data Lake, quando se trabalha com Analytics, sempre qualquer empresa vai te falar que grande parte do projeto e grande parte do custo do projeto você passa na adequação da base de informações, né? Porque quando você olha para um chão de fábrica, você tem um mix aí, um spaghetti bowl de vários protocolos, de várias tecnologias de comunicação diferente, e tudo isso, até você ter uma base de informações, né, um smart data de fato, você vai gastar bastante, grande parte do seu tempo e dos recursos até uniformizar a base de informações. Isso, claro, muda quando os dados já são disponibilizados de uma forma uniforme pelos dispositivos. Essa é a grande questão que está em curso e que, globalmente, está sendo promovida pela Associação de Fabricantes de Máquina na Alemanha. Por que eles focam tanto nessa questão? Porque é claro que os fabricantes de máquinas, eles querem definir para cada um dos equipamentos, né, para um robô, para uma máquina injetora, para um centro de usinagem, qual é esse padrão, como as informações estão sendo disponibilizados, né? E vocês imaginam o esforço político de reunir todos os fabricantes concorrentes na mesma mesa e definir um padrão comum, uma interface comum para todas as máquinas, né? Você tem, obviamente, alguns setores, né? Por exemplo, justamente a robotização, os robôs, né? Dois, três grandes fabricantes no mundo, né? Se eles chegarem no consenso de como estruturar esse padrão, os outros ou seguem, né? Mas claro que isso em outros setores é muito mais o market share de cada um o domínio do mercado é muito menor, né? Então a complexidade de você definir esses padrões é muito mais complicado. Então, o que a VDMA está fazendo? Eles escolheram, em cima de definiram alguns critérios básicos, né? Com qual tecnologia eles querem usar para definir esses padrões. E aqui, mais uma vez, né, não se trata de nenhum protocolo que vincule a um certo fabricante, né? Aqui a ideia realmente é definir padrões abertos que todos os fabricantes no mundo inteiro utilizem. Por isso que eles estão nessa fase agora, fazendo esse outreach no mundo inteiro, escutando os fabricantes de outras regiões, justamente para não forçar e desenvolver alguma coisa que depois ninguém vai usar, né? Então, agora nós estamos na fase que fabricantes, especialistas no mundo inteiro podem participar ativamente desse trabalho de definição, e é tudo disponível gratuitamente e aberto a qualquer especialista. Mas, afinal, eles chegam na definição de OPC-UA, né, OPC-UA enquanto norma IEC, inclusive, né, norma internacional, como tecnologia preferida
tanto, né, pela sua proposta inicial de ser uma plataforma aberta, né, independente de qualquer fabricante, de ter security by design, né, de comportar dentro da sua estrutura diferentes protocolos, né? Isso é sempre o principal recado do pessoal da VDMA, né? Que o PCUA não é um protocolo, é uma tecnologia de comunicação que abrange diversos protocolos e tem toda a flexibilidade de você estruturar a comunicação da forma que você precisa naquele contexto. E tem uma das grandes vantagens aqui é a semântica, né? É a padronização de modelos de informação dentro de OPC-UA. Para mim ficou muito claro quando a gente começou a discutir o assunto, né? Que essa área, essa divisão lá na VDMA, que participam desse trabalho, né? Antigamente, o que o pessoal fazia, esses mesmos especialistas que trabalham nisso agora, antigamente eles literalmente faziam plugs, né? Principalmente para a máquina injetora, né? Setor de plástico e borracha, para você conectar a máquina com os dispositivos periféricos, né? Em que antigamente você usava conectava através de cabo, e que eles juntavam todos os fabricantes para definir padrões de plugs, né? Então, o que a gente brinca hoje é que essa discussão hoje em dia da Global Production Language, né, é o plug da indústria 4.0, né? É basicamente isso que eles querem desenvolver aqui. E só para visualizarem, né, essa questão da tecnologia OPC-UA, que, né, nós sempre escutamos nesse trabalho que não, mas hoje em dia o PCUA é tão chão de fábrica, né? Quando você trabalha em níveis mais altos da pirâmide de automação, o PCUA é muito pesado, MQTT é uma opção tão mais leve, todas as XML, etc., né? Mas o que é importante destacar é que não são coisas excludentes, né? Que dentro dos diferentes protocolos que o PCUA conversa, você né, tem todos esses protocolos já incluídos, né? Também dependendo se você opta por um arranjo de client-server ou se você trabalha com PubSub, né? Mas o mais importante aqui é o layer de informação, né? E que já vem dentro do OPC-UA com modelos de informação padronizadas e incorporados, né, pelo próprio OPC-UA Foundation. E o que o pessoal da VDMA agora está muito empenhado em desenvolver é um nível acima, que são o que eles chamam, né, de OPC-UA Companion Specifications, né, que adicionam aos modelos de informação já publicados dentro do framework de OPC-UA, eles adicionam questões para equipamentos específicos, né? Então, qual é né, por exemplo, a padronização para um robô, que foi, acho que um dos primeiros Companion Specifications, que foi publicado já em 2018, se não me engano, e que padroniza, né, com a forma como cada um das variáveis relevantes para um robô vai ser disponibilizado e normaliza isso entre todos os fabricantes desse tipo de equipamento, né? Além disso, isso politicamente, né, dentro dessa discussão entre os diferentes fabricantes, né, claro que você quer manter a possibilidade de oferecer alguma funcionalidade adicional para se diferenciar do seu concorrente, né? Então, eles consideram, além desses Companion Specifications,
que todos os fabricantes de um mesmo tipo de equipamento acordam, né? Você mantenha a possibilidade para funções adicionais que só a sua máquina tem, né? De você desenvolver extensões específicas dentro do framework de OPC-UA para essas funcionalidades específicas. Bom, qual o status do trabalho atualmente, né? Isso são as últimas informações que nós temos. Os Companion Specifications para todas essas áreas, domínios aqui que estão, né, em azul com essa caixinha aqui, ou seja, né, máquina-ferramenta, visão de máquina, máquinas de plástico borracha, máquina injetora, né, robótica, tecnologia de pesagem, já estão prontos, já foram publicados e estão disponíveis para qualquer um entrar, usar e você subir no seu servidor OPC-UA. Então, esse é o status atual. Esses que estão em azul já tem um draft disponível também, né, no mesmo site, mas ainda não foram publicados finalmente como Companion Specifications, e esses em amarelo são as áreas que já existem grupos de trabalho que estão definindo agora os Companion Specifications para essas áreas específicas, né? E como vocês veem que tem algumas áreas muito relevantes, inclusive para a indústria brasileira, que estão em andamento agora, né? Se a gente pensar aqui em mineração, em indústria têxtil. Então, é o momento realmente para se engajar nessa discussão. Vou deixar aqui todos esses notesets que, né, quando forem publicados os Companion Specifications, estão todos disponíveis gratuitamente no GitHub, né? Aqui vou deixar o link ou o QR Code que vocês podem entrar e acessar gratuitamente. Bom, isso aqui é um dos esforços que o pessoal da VDMA está fazendo. Eu já ouvi alguns comentários, principalmente de empresas de automação, que dizem, bom, os fabricantes de máquinas, eles estão... É uma questão tão política que cada área específica quer ter um specification próprio, né? Então, que é muito dividido, né? Então, um projeto que, inclusive, é financiado pelo Ministério na Alemanha, né? Ou seja, tem dinheiro público envolvido, é o chamado OPC-UA for Machinery, né? Eles sempre eles colocam como uma base, né? Um building block básico de quais são os elementos que todos esses Companion Specifications têm em comum, né? O que a gente pode colocar num modelo de informação base, e aí você só adicionar especificações, né? Por exemplo, para máquina injetora, para robótica, adicionar isso com base no OPC-UA for Machinery, né? Isso que eles estão mais engajados agora em desenvolver. Alguns dos blocos já foram publicados, também estão nesse mesmo link do GitHub, e o pessoal lá está muito aberto e ficam muito felizes com feedback e comentários, né, sobre esse trabalho que eles estão fazendo. Bem, tudo isso para dizer o que está acontecendo no momento, né? O grande... Quando você olha para essa tendência e quando fica claro aqui que isso vai se tornar uma realidade em breve, né? Então, os fabricantes, né, começou principalmente com máquina injetora, essas especificações Euromap, né, os Companion Specifications, tanto para a comunicação com sistemas superiores, como a comunicação horizontal, né, com dispositivos periféricos, ela
novas máquinas que você vai comprar agora, todos os fabricantes vão usar já esse padrão Euromap, esses Companion Specifications, né? Agora, o que acontece, obviamente, com máquinas antigas? E justamente quando você faz um retrofit em 4.0, visando obter novas informações. O no-brainer aqui já faça isso utilizando esses Companion Specifications também, né? Para que os novos equipamentos que você vai integrar mais para frente, para você reduzir o custo de integração, né? Justamente porque você já utilizou no seu retrofitting da máquina antiga, você utilizou esse Companion Specification também. E esse raciocínio, né? E qual protocolo você vai usar, como você vai fazer a arquitetura em detalhe, tem um documento bem interessante que o pessoal da VDMA publicou, inclusive em inglês também, em maio deste ano. Deixar também aqui o QR Code com o link, né? Que descreve justamente essa dinâmica e essas diferentes possibilidades de você aplicar esses Companion Specifications, esses modelos de informação em projetos de retrofitting, os diferentes benefícios, fala de alguns cases, entre outros, né? Só para citar, né? Uma empresa que tem acho que 50 máquinas injetoras na mesma fábrica e com as vibrações está começando a ter problemas estruturais na planta, né? Porque as vibrações, dependendo da interação, eles criam realmente vibrações que prejudicam a estrutura física da planta, né? E aí eles instalam sensores de vibração externos nessas máquinas, antigas máquinas injetoras, e com isso conseguem incorporar essa informação dentro do sistema de automação e evitar essas interações de vibrações entre as diferentes máquinas, né? Então, tem vários cases bem práticos de como isso funciona na prática. E, por fim, só para fechar essa questão, o quão engajados as empresas na Alemanha e aqui, né, obviamente, principalmente os grandes fabricantes de máquinas estão nessa discussão agora, né? Para a feira de Hannover desse ano, o pessoal da VDMA fez um levantamento com 600 empresas no final, né? Perguntando dessa importância do Global Production Language, dessa padronização, né? E perguntaram, né, qual a importância estratégica desse assunto para a sua empresa, o que é importante, quais condições um padrão aberto de comunicação precisa preencher, quais casos de uso sua empresa pretende implementar com interfaces padronizadas, quais vias de comunicação os Companion Specifications deveriam cobrir e qual a motivação da sua empresa em participar da elaboração desses Companion Specifications, né? E aqui só para trazer alguns resultados interessantes, né? O principal ponto citado aqui pelas empresas é reduzir a dependência de protocolos proprietários, né? Então, realmente todo mundo tá enxergando isso como uma forma de se libertar, né, da situação atual de você depender de protocolos proprietários do fabricante do equipamento e, né, ter que fazer integração custosa na sequência. O segundo ponto citado é que é o famoso plug and produce, né? Ou seja, como a gente... e aqui acho que esse é o elemento que traz a escalabilidade mesmo para as soluções de indústria 4.0, né? Só quando a gente chegar realmente
nesse cenário que você conecta uma nova máquina dentro de um sistema, de uma rede industrial, e todos os outros equipamentos reconhecerem esse equipamento de primeira, conseguir acessar as informações e interpretar as informações disponibilizadas da forma correta, né? E aí a gente muda desse cenário, né, de uma pirâmide de automação rígida para realmente uma rede flexível, né, de automação. Um outro ponto bem interessante é quais são os critérios, né, que as empresas consideram como mais relevantes para escolha desse futuro padrão, né? E aqui, obviamente, a questão da continuidade técnica da interface, ela é o mais importante, né? Que todo mundo quer proteger seus investimentos, né? E aqui, só reproduzindo a fala também, né, do pessoal da VDMA, que esse esforço que eles estão fazendo agora, né, de padronizar as interfaces em OPC-UA, ele mesmo num cenário, né, muito para frente, se surgir alguma outra tecnologia, o esforço de padronizar como as informações são disponibilizadas, né, como as variáveis são mapeadas, isso não se perde, mesmo se no futuro você decidir por uma outra tecnologia de comunicação, né? Então, essa continuidade técnica da interface, ela com certeza é dada aqui, né, através desse esforço de padronização. E acho que isso, só para deixar para vocês e para a gente discutir até alguns possíveis casos de aplicação, né? Ou seja, quais use cases, né, as empresas pretendem implementar com os Companion Specifications, né? E sempre o primeiro ponto que é citado é a facilidade, logo o custo, de você realmente ter uma supervisão geral da produção, né? O status, não só equipamentos isolados, mas a produção como um todo, agregando todos os diferentes mensagens de status, agregando toda essa visão geral em um único dashboard e dizer, bom, a produção como um todo, ela está conforme o esperado, usar essas informações para calcular o EE, né, capacidade, calcular, ter uma visão geral do status do sistema de produção como um todo. Isso é citado aqui como o use case mais comum. E já em seguida, o segundo ponto, e aí a gente volta para aquele cenário que estava mencionando da integração de cadeias de valor, né? O segundo ponto já é disponibilizar dados de processo para o cliente, né? Na grande maioria dos casos. Ou seja, aqui a gente já enxerga uma interconexão com outro grande tópico, mas que foge aqui do nosso tempo, infelizmente, né? Que é o GEM digital, né? O Asset Administration Shell, que essa padronização dos fluxos de informação aqui, eles cobrem uma parte do ciclo de vida do produto, e justamente a produção, né? Então, como todos os equipamentos que estão desenvolvidos na produção do produto X, né? Como eles agregam essas informações documentadas sobre o processo de produção, como eles agregam essas informações no GEM digital daquele produto, né? Para que em outras fases do ciclo de vida possam ser consultados, né? E aí acho que fica óbvio também que é muito importante que a forma como essas informações são gravadas dentro do GEM digital, que isso seja padronizado também. Com isso, pessoal, eu fecho aqui, né, para a gente discutir ainda
ainda um pouco sobre o tema, mas eu gostaria de deixar um convite especial aqui a todos vocês, que é uma iniciativa que nós estamos promovendo dentro da Câmara Brasileira da Indústria 4.0, né, liderada aí pelo MCTI e pelo Ministério da Economia, em conjunto com a ABNT, né? O Brasil hoje participa pouco das discussões de normalização internacional para a indústria 4.0, né? Que tem coisas muito relevantes em curso atualmente, né? Se a gente pensar em uso de inteligência artificial, justamente em interoperabilidade de sistemas, tem muitas discussões relevantes de cibersegurança, né? Que se definem atualmente as normas internacionais e que o tempo para essas normas chegarem no Brasil e serem disseminados, né, na indústria brasileira, precisa acelerar significativamente, né? Além do fato do Brasil, das empresas que desenvolvem soluções precisarem participar, né, ativamente dessas definições no âmbito internacional, né? E para isso, dentro da Câmara, né, nós fizemos um diagnóstico, tem um estudo bem interessante, o que está acontecendo globalmente, qual a relevância prática para produtos de indústria 4.0 a serem desenvolvidos no Brasil, e nós vamos organizar 3 workshops interativos com todos os especialistas, né, brasileiros, para definir uma agenda brasileira nesses temas, né? Definir prioridades, quais são temas de normalização, de interoperabilidade que o Brasil precisa se engajar mais futuramente. Então, fica aqui o convite para né, o evento aberto a todos, gratuitamente, só se inscreverem aqui através desse QR Code e participarem dos workshops. E, com isso, vou parar de falar aqui e fico aberto a perguntas enquanto o tempo permitir. Perfeito, Johannes. Johannes, muitíssimo obrigado. Acho que foi extremamente assertivo, principalmente o momento que a gente está do Brasil e o que a capacidade que isso tem de gerar informações, né? Eu marquei algumas coisas aqui para comentar, em seguida eu vou para as perguntas, mas acho que a primeira coisa, lá atrás, quando você falou de retrofit do 2.0 para o 3.0, é basicamente a gente colocar o equipamento para começar a acender luzinha, né? E aí, quando a gente fala de segunda para terceira, eu começar a realmente olhar essas luzinhas de uma forma diferente. Quando a gente fala do 4.0, eu acho que a grande questão é, ok, o que eu faço com as informações que essas luzinhas estão sendo geradas? O que eu faço com esse monte de luzinha acendendo? Eu acho que é bem importante isso. E aqui, já aproveitando para responder um pouco o que o Mário Freitas perguntou, que é como quer que servidores OPC-UA que sejam viáveis para fábricas com máquinas em que seus CLPs não têm nenhuma conexão com escada, nem nada do tipo. Acho que depois você complementa, a questão aqui é a seguinte, exatamente esse o foco do Retrofit 4.0, do manual do Retrofit 4.0, que é o JAC, ou seja, já que eu vou fazer um retrofit, eu vou especificar o meu CLP adequadamente para que ele já seja compatível com os protocolos OPC-UA, ao invés de pegar aquele CLP, olhar no caderninho, vou colocar esse, olha no caderno, compro um outro que substitui. Você, às vezes, está substituindo com pouca diferença de custo um CLP conectado, já compatível com o OPC, por um CLP que não é compatível. Johannes, você pode complementar, por favor. Eu só complementando mesmo que exatamente esses diferentes cenários, né? Bom, que tipo de CLP você tem ali? Você já consegue rodar como servidor diretamente no CLP? Você vai trabalhar com sensores externos e trabalhar com gateway? Né, todos esses cenários aí depende, né, muito de cada caso, mas o guia exatamente especifica
cada um desses cenários, né? E deixa exatamente essa flexibilidade para você achar uma versão, uma solução padronizada, né, que se adequa à sua necessidade. Então, eu recomendo aí realmente a leitura desse material. Ótimo. E aqui, falando um pouquinho, você citou, acho, um item bastante relevante, que é com relação a histórico de peças, né? Ou seja, principalmente indústria automobilística. E a gente não está muito longe disso, porque hoje, se a gente parar um pouquinho para pensar no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer uma compra no supermercado, você compra, sei lá, algum item, por exemplo, algum vegetal orgânico, que ele tem um QR Code que você consegue fazer todo o tracking do histórico daqui, desde a fazenda em que ele saiu, quando que ele foi colhido, que eventualmente até quem colheu. E é exatamente esse cenário que já está sendo utilizado em agro, em algumas áreas de agro, que a gente que as indústrias vão começar a buscar, por exemplo, na produção de qualquer item. E hoje os sistemas cloud, o barateamento, né, de arquivos, de storage, ele começa a viabilizar esse tipo de informação. Só que isso só é útil quando essa informação está padronizada, senão vira um data lake, vira um mud lake. Acho que é essa, e a ideia de protocolos é exatamente essa, Johannes. E só complementando que, como vocês na ABINC não trabalham só com indústria, né, mas eu estava, por acaso, estava conversando com um amigo semana passada que trabalha com BIM, né, na área de construção civil, que o engraçado é que exatamente o mesmo desafio agora, né? Você tem o famoso BIM ali, mas o desafio agora é juntar todos os fabricantes de determinados, né, de uma tomada, dos diferentes dispositivos e padronizar como digitalizar e quais informações cada fabricante vai disponibilizar no mundo virtual sobre o seu produto, né? E justamente padronizar essa estrutura de dados. Então, isso é um desafio que está acontecendo em todas as áreas atualmente, sendo a indústria, acho que ainda um desafio maior pela variedade, diversidade de equipamentos, né? Por isso que o esforço para você chegar nessa linguagem global da produção vai ser grande, mas está bem avançado e está caminhando bem rápido. Acho que hoje está até muito mais simples, né? Dado a questão de os custos estão bem menores de você fazer esse tipo de arquivo, esse tipo de tracking. E vocês tomam outra questão bastante interessante quando a gente fala de OEE, né? Eu acho que aí todo mundo que está envolvido de alguma forma em indústria, principalmente PME, né, pequenas e médias, olhar um pouquinho como que é feito o OEE, que às vezes a gente chama o estagiário anotando numa planilha manualmente, depois ele pega essa planilha, vai para o escritório, passa para a planilha Excel, para tentar, de alguma forma, enxergar o que está acontecendo com a fábrica. Ou seja, necessariamente você sempre está olhando pelo retrovisor. O que aconteceu ontem ou antes de ontem, quando o estagiário ou quando a sua planilha for muito boa. E essa ideia desses protocolos de coleta de dados é exatamente você gerar o OEE de uma forma que você consiga tomar a decisão o mais rápido possível. E às vezes a decisão não é realimentar um equipamento, mas a decisão é só saber qual equipamento está produzindo mais e às vezes por que aquele equipamento está produzindo mais. Johannes. É exatamente isso. A gente discutiu bastante lá no grupo de trabalho também, né? Como explicar essa vantagem, né? De se integrar essas informações num dashboard de uma forma mais simples, né? Claro que não é uma mensagem para a PME que está começando a colocar os primeiros, né, esse primeiro passo. Eu lembro uma empresa de embalagens plásticas que eles começam mesmo com aquele RFID, né, que o operador da máquina ele coloca, né, teve um problema, falta de material, tem o cartão vermelho, e aí ele encosta ali na hora que falta o material, se tiver alguma manutenção inesperada, tem outro código e um cartão verde para quando a máquina estiver rodando, né? E você gravar essas informações. Claro que isso é muito barato e é muito simples quando você olha para uma máquina, né?
Mas a partir do momento que o cara entendeu, nossa, se eu tenho o OEE dessa máquina em tempo real, imagina se eu tiver de todo o meu chão de fábrica, né? E essa integração, ela, obviamente, fica muito mais... o custo reduz muito e a robustez também, né? Dessa integração quando se trabalha com modelos de informação padronizadas. Eu fazer um palpite que eu vejo um pouco da reação dos integradores aqui no Brasil, né? Quando você começa a falar sobre esse tema aqui dos companion specifications, né? A reação permite o palpite que no futuro isso vai se tornar também um indicador de qualidade do serviço, né? O cara poder falar, não é uma coisa, essa integração aqui não é uma coisa que eu tirei na minha cabeça, né? Eu estou trabalhando com o padrão internacional para esse tipo de dispositivo, né? Então, além desse fato que a gente já falou da integração da cadeia, né, de você disponibilizar no futuro informações ligadas ao produto para o seu cliente, eu acho que para o mercado de integração e dessas soluções de indústria 4.0, esse tema vai se tornar um fator econômico daqui a pouco também, que se você não aderir a esses padrões, você dificilmente vai poder trabalhar no Brasil e para nem falar do mercado exterior, né? Então, acho que é bem relevante isso também. Vira diferencial competitivo, né? Você Exatamente. chancela um carimbo que você opera com protocolos reconhecidos e interoperáveis. E aí, já aproveitando, fazendo o link com a questão de gêmeo digital, né? Gêmeo digital está começando a virar uma palavra mais conhecida, só que gêmeo digital é o seguinte, se a gente não tem os dados padronizados, você vai ter um problemaço gigante para até chegar a algum gêmeo digital que realmente seja um gêmeo, e ele reflita o que está acontecendo na sua operação. E uma das ideias do gêmeo digital é justamente você se comparar, você começar a fazer benchmark com outras operações, com outras fábricas, mas para você precisa necessariamente ter processos muito claros e muito padronizados. E aí que entra também a questão de padronização de dados. Exatamente. Não, e aí só reforçando aí o convite que eu estava fazendo, né, que justamente a questão do gêmeo digital ou do Asset Administration Share, né, do AAS, que está nos finalmente da definição da norma internacional, né, que define as especificações do gêmeo digital, e para o Brasil, ou até inclusive para startups aqui brasileiras, né, precisam urgentemente ter esse contato com essas normas, com essa discussão de padronização, e esse é um dos assuntos aqui no terceiro workshop no dia 2, a gente vai apresentar ali as normas que estão sendo finalizadas sobre esse framework do gêmeo digital. Ok, perfeito. Bom, aqui tem mais duas perguntas. O Paulo, ele perguntou assim, como ficam as arquiteturas de comunicação com a chegada de ambientes de manufatura digital em cloud? Paulo, eu acho que é um pouco do que a gente conversou, né? A gente tem a questão de comunicação, eu acho que ela é antes da comunicação, eu tenho que estabelecer o que eu vou gerar de dados e como que está padronizado esses dados. E aí o próximo passo é realmente, ok, então aí eu defino qual que é o meu melhor modelo de comunicação, que pode eventualmente ter, de novo, 5G. A questão de comunicação é um segundo momento, mas antes eu defino como que é o meu dado, como que é a minha padronização de dados, e principalmente o que eu realmente quero olhar, para evitar ficar trafegando um monte de informações que são desnecessárias. Exatamente isso. O Mário fez outra pergunta também, aí eu não sei se você vai saber, Johannes, na questão do sensor de vibração, lá naquela empresa de injeção, como foi estipulado a arquitetura, esses sensores comunicam diretamente com o APC Server e depois sobe para o sistema superior para tratar a informação.
Nossa, faz muito tempo que eu li esse case aí. Mas eles explicam, eles têm todas essas informações lá no documento. Espero que o pessoal tenha conseguido achar ali. Vou até voltar aqui rapidamente, só para a gente deixar o link aqui de novo, né? Perfeito. Caso alguém não tenha conseguido acessar. Mas vale muito a pena dar uma olhada nesse material. Ok. O Portelinha está com a mão levantada aqui, pois é mais fácil você colocar a sua questão aqui no chat, por favor. Tá? E acho que como algumas mensagens finais, eu creio que é o seguinte, primeira questão é a seguinte, pessoal, participem dessas atividades que acontecem, são atividades gratuitas em que o governo, as associações, elas buscam ouvir o que as empresas querem saber. Esse exemplo da normatização é exatamente isso. A ABNT, ela quer ouvir, quer entender o que está acontecendo nas fábricas para começar a construir normas ou para expor o que está acontecendo, tá? Isso vale para a Câmara de Indústria 4.0, isso vale para o Programa Brasil Mais Produtivo, tá? Ou seja, e quanto mais as empresas participam disso, mais elas ficam sabendo o que está acontecendo lá fora, os protocolos que o Brasil vai adotar, e a partir desse momento elas conseguem já começar a se adaptar, e isso acaba virando lá na frente o diferencial competitivo, por já ter aquilo previamente, que não seja implantado, mas pelo menos desenhado. Fazendo um paralelo, isso é um pouco do que aconteceu com o LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse começou a ser discutido faz bastante tempo e agora foi implementado. E já tem empresas levando multas pesadas porque não se adaptaram, porque acharam que não ia acontecer. Vai acontecer. Então, acho que esse tipo de protocolos, o APCUA, são coisas que já estão acontecendo, estão em discussões muito avançadas, já tem empresa utilizando. E se você chega como fornecedor, por exemplo, automobilístico, e você fala, olha, o meu protocolo é esse, eu já utilizo, isso acaba sendo uma vantagem competitiva de fornecimento. Bom, aqui com as outras perguntas aqui, o prazo para finalização da primeira versão APCUA, já a proposição para requisitos de segurança. Bem, tem diversos modelos, né, já prontos dentro do framework de OPCUA. Só acessar ali o link do GitHub que eu compartilhei, você vai acessar uns 60, 70 modelos já prontos, já publicados. Okay. E segurança é sempre security by design, né, dentro do OPCUA. Exatamente. Aqui o Paulo está perguntando uma outra dúvida que é bem comum em atividades agrícolas. Proliferação de aplicações de negócios com utilização de dados, armazenamento, outputs específicos, e o final acaba havendo sobreposição e os processos em ilha, além de dificultar e encarece o processo. Como a organização pode ajudar? Veja, Paulo, eu acho que é exatamente o que a gente está conversando. Quando a gente padroniza um dado, por exemplo, trazendo isso para o ambiente industrial, né? Imagina que eu estou fabricando uma peça e eu tenho uma velocidade de usinagem X. E quando isso passa a fazer parte do dado do equipamento, e isso vai parar dentro da fábrica, do consumidor final, né, que está montando aquela peça, ele sabe que aquela variável está relacionada com a velocidade de usinagem e se aquilo está de acordo com o que foi especificado. Então você começa a dar nome aos bois, vamos chamar assim, já que está falando de agro, né? Você começa a falar, olha, as variáveis, esse tipo de variável, ele carrega uma informação com ela, e isso vale para qualquer processo. E para qualquer fabricante, né? Exatamente. O fabricante A, B ou C do equipamento, ele sabe que aquela variável ela vai estocar, vai armazenar um dado de vibração ou de velocidade de usinagem, por exemplo. E aqui está sendo bastante simples, mas tem milhões de dados, e quanto mais... E acho que a grande vantagem do OPC é exatamente ele conseguiu mapear quais são todos esses dados e o que tem que estar dentro de cada um deles, dependendo do tipo de equipamento, tipo de processo, etc. Certo, Johannes? Exatamente. E aí fica claro também por que os fabricantes querem estar tão
envolvidos e engajados nesse processo, né? Eles que querem definir como disponibilizar, quais são as variáveis importantes, relevantes para o cliente, né? Então, é muito importante aproveitar esse trabalho que eles estão fazendo e começar a utilizar esses modelos que estão aí gratuitamente. Perfeito, exatamente. Bom, pessoal, a gente está chegando já no nosso horário de finalização aqui. Bom, essa apresentação, ela está sendo gravada, ela vai ser editada posteriormente, nós vamos disponibilizar no site da BINC. Acompanhem o site da BINC, a gente sempre está publicando, se cadastrem para receber os e-mails que a gente está mandando, inclusive esse próximo evento da Câmara 4.0, nós vamos também divulgar para os associados e para quem está cadastrado. Ou seja, é um prazer estar levando conhecimento para todo mundo e a gente espera que isso seja refletido lá na frente em melhoria de produtividade ou vocês agirem como multiplicadores do que está acontecendo. Tá ok? Senhores, muito obrigado, Johannes. Prazer falar com você, obrigado pela contribuição e parabéns pelo trabalho que você está fazendo junto às empresas. Tá ok? Muito obrigado a vocês pelo convite e fico aí à disposição. Meu nome geralmente é bem fácil de achar no LinkedIn, então podem me mandar mensagem por lá se ficou alguma pergunta adicional. Perfeito, pessoal. Também a mesma coisa, se quiserem procurar no LinkedIn ou na BINC, fiquem à vontade, tá? Inclusive para participação no comitê de manufatura, que a gente está sempre querendo agregar pessoas que estão querendo construir um Brasil melhor, um Brasil mais produtivo. Ok? Senhor, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.